Oi, gente! Hoje eu tô muito empolgada que o Entrando em Campo veio aqui no centro de treinamento do Real Madrid para fazer um papo reto mais que especial. Será que estamos com moral? O convidado de hoje dispensa apresentações, é jogador da seleção brasileira, lateral do Real Madrid. Vocês já devem saber de quem eu tô falando, né? Seja bem-vindo ao Entrando em Campo, Marcelo. Obrigado. Sim, lindo, tá certo? Sim, mas acho Lindo! que tá tremendo. Parou de tremer? Sim. No cabelo? Não, o meu não funcionou. O pontapé inicial quem vai dar vai ser a Thalita, que mandou uma pergunta pra gente lá do Brasil. Oi, Marcelo. Valeu por ter aceitado bater esse papo com a gente. E eu queria fazer uma pergunta. Você nasceu no Rio de Janeiro, filho de uma professora e de um bombeiro. Como foi a sua infância? E como o futebol surgiu na sua vida? Beijo pra você, Thalita. Então, a minha infância foi difícil, né? Eu acho que a maioria dos jogadores de futebol, a infância é sempre um pouco difícil. A gente tem esse meio, né, de correr um pouco da realidade e ir pro futebol. E eu tentava estudar e jogar bola ao mesmo tempo. A minha infância foi eu sempre jogando bola nas pracinhas, né? Eu fui criado em Botafogo. Ali tinha uma pracinha que chamava Pracinha do Rajá, então eu jogava bola lá o dia inteiro, chegava 8 horas da manhã. Os amigos dos meus pais sempre falavam que eu chegava muito cedo para jogar bola e perguntavam se eu não estudava e tudo isso. Mas a minha infância foi difícil, mas foi legal. Meus pais, meus avós nunca deixaram faltar nada pra mim. Se não fosse minha família, eu acho que eu não estaria aqui. Mas eu tenho uma boa lembrança da minha infância. E você já algum dia imaginou que sua vida seria como ela é hoje? Não, nunca cheguei a imaginar, porque quando você é criança não tem responsabilidade, né? Não tinha filho, não tinha esposa, não tinha nada, só queria saber jogar bola. E depois, quando você tem uma família, você tem uma esposa, tem filho, você já começa a parar de pensar um pouco em você e pensar já na sua família, né? Então, eu tô hoje aqui graças à minha família, né? Graças aos meus avós, meus pais, minha esposa, meus filhos. Eu acho que o difícil não é chegar, acho que manter é o mais difícil. E você gostaria que seus filhos seguissem sua carreira ou não? Olha, o meu filho de 6 anos, ele joga bola, né? Ele é zagueiro. Eu gosto de ver ele jogando, eu fico muito nervoso quando ele está jogando. E ele é muito pequeno ainda, eu acho que não tem como saber, mas se ele for jogador de futebol, eu vou ajudar da melhor maneira possível. E se for outra coisa também, não vai ter problema nenhum. E eu vi que você pintava as ruas na Copa quando você era mais novo. E agora, como que é ter a sua cara pintada nas ruas? É engraçado porque na Copa de 94, eu lembro, numa rua onde eu jogava bola ali na Visconde de Ouro Preto, eu pintei a cara do Romário, pintei a cara do Ronaldo, Fenômeno, pintei a cara do Branco. Do Branco? Sim, do Branco. E é engraçado, eu passo na rua hoje, eu passei lá no Rio uma vez e vi a minha cara na parede, então fiquei tipo, sabe, até muito nervoso, é incrível, do nada, sabe, aparecer assim, mas é uma experiência legal. E tinha algum jogador que você sonhava em dividir o gramado ou não? O meu sonho era ter jogado com o Roberto Carlos, eu consegui, e era jogar com o Ronaldinho Gaúcho também, eu consegui. Então, pra mim, esses dois foram... Pra mim, quando eu joguei com o Ronaldinho a primeira vez, eu tinha 18 anos. E com o Roberto eu tinha 19. E pra mim foi muito rápido. Eu saí do Fluminense, vim pra cá e joguei com o Ronaldinho na seleção e com o Roberto Carlos aqui. E foi pra mim incrível. E como que foi assinar com o Real Madrid? Como você falou, você era muito novo, deve ter sido um novo mundo. Porque eu tava no Fluminense, no time principal, né, no profissional. Mas não tinha noção do tamanho do Real Madrid, só via por televisão. Quando eu cheguei aqui, quando eu vi que o Real Madrid estava interessado, já foi uma coisa de louco. E quando eu cheguei aqui e assinei o contrato, aí foi incrível. Uma parada de outro mundo. E como que é jogar com o Cristiano Ronaldo? Ele é marrento ou dá pra dar uma zoada?
Não, ele tem o jeito dele, o cara é fantástico, o cara brinca, o cara zoa, igual um jogador normal, sabe? É óbvio que ele tem que ver a imagem dele, né? Ele tem as coisas dele para fazer fora do campo, né? Tem os patrocínios, as coisas, ele tem que ter uma imagem, mas eu digo como amigo, conheço ele há muito tempo, não só dentro de campo, mas ele é um cara fantástico, ele é humilde, gente boa, ajuda todo mundo, brinca, incrível. E o seu relacionamento com o Neymar, jogando em times rivais, como que é? É engraçado, eu falo com ele quase toda semana, né? E é engraçado porque a gente joga num clube, assim, um clube muito... tem uma rivalidade muito grande, né? Mas a gente se gosta tanto assim que chega a ser engraçado. Quando a gente está jogando a gente brinca, a gente fala, mas quando a gente manda mensagem pro outro, a gente nem fala de futebol, a gente fala de outras coisas, só quando tá perto do dia do jogo, né? Entendi. E o Zidane como técnico? A gente sabe que ele é um treinador jovem, né? Que vai ganhar muita experiência ainda, mas com esse pouco tempo que ele está com a gente já demonstrou que é um técnico vencedor, que escuta os jogadores, que os jogadores também escutam ele. É isso, a gente está no início ainda, tem pouco tempo, a gente tem o final da temporada agora para ganhar um título importante, mas o trabalho está sendo bom. Minha opinião. E você tem uma marca que é essa alegria dentro e fora de campo. Agora eu tô nervoso. Deu uma soltada. Essa estileira, o cabelo black e as tatuagens, você tem muitas. Tem. Quantas são? Cara, não sei não, porque vai juntando mão, braço, barriga, tem nas costas também, na perna. Entendi. Qual foi a primeira? A primeira foi da minha esposa, que eu tenho aqui o nome dela, Clarice. E a sua preferida? A minha preferida? Não tenho uma preferida não. Tem o nome do meu avô aqui, o nome da minha avó, do meu pai, do meu filho. E esse estilo alegre dentro de campo? Algum jogador te inspirou esse jeito de driblar, de jogar, se divertir dentro do campo? Eu via muito o Ronaldinho sempre sorrindo, né, assim, dentro dos gramados. Então eu acho que ele passava uma alegria pro povo brasileiro, assim, uma alegria muito natural, sabe? Não era uma coisa forçada. Então ele jogando ele ria, tava ruim ele ria também. E eu tento ser assim, levar as coisas na alegria, não na brincadeira. Na brincadeira acho que tem hora de ser sério, mas com alegria acho que tem que levar tudo. Então vamos agora pro jogo rápido. Ai, Jesus. Eu te falo, você fala uma palavra. Pensou, falou. Inspiração da vida. Meu avô. Ídolo do futebol. Roberto Carlos. Rio ou Madrid? Rio. Paella ou churrasco? Churrasco. Foi rápido. Tem que ser. Então foi isso. Muito obrigada, Marcelo. Muito bom. Você é demais. Tava nervoso. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, seus pais, seus avós. E até a próxima. Até breve.